Pessoal, vou pedir bastante atenção para uma história que a gente vai trazer aqui no Cidade Alerta. É uma história que merece acompanhamento também das autoridades policiais. Esse caso surgiu com uma suposta denúncia de estupro. Uma criança de 4 anos, ela foi encaminhada ao Hospital Santa Isabel e lá os acompanhantes disseram que ela havia sido violentada sexualmente. O Instituto Médico Legal, ele foi acionado, acompanha o caso, mas a perícia ainda não foi realizada. A criança voltou para casa e aí ela continuava a passar mal. Então, ela retornou ao hospital junto com os familiares. Foi aí que começou uma investigação para saber se ela estaria com outra doença, por causa de alguns sintomas que essa criança começou a apresentar. Ficou aí uma investigação se seria meningite ou se ela estaria com algum outro problema, com algum outro tipo de doença. Durante o exame, lá no Santa Isabel, para tentar identificar o que é que estava acontecendo com essa menina, a agulha que foi injetada na criança, na vértebra da coluna da garota, para fazer aí o exame, essa agulha quebrou. Depois disso, a criança saiu do Santa Isabel e foi transferida, foi encaminhada para o USI. Veja com Marcos Couto. Uma reviravolta no caso de uma criança de 4 anos de idade. Uma denúncia que surgiu que a criança teria sido abusada sexualmente pelo próprio pai. No conjunto Marcos Freire 3, município de Nossa Senhora do Socorro. A criança teria sido levada às pressas para o Hospital Santa Isabel e de lá passado pelo IML para fazer exames. Na sequência, encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe. Mas a história ganha outro rumo. A criança, de acordo com familiares, teria encontrado um remédio controlado na rua. Ela então ficou tonta, foi levada às pressas para o hospital e lá foi aplicada uma injeção. Detalhe, a injeção, segundo familiares, a agulha quebrou na coluna da criança. Você acompanha detalhes agora na TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. A irmã da criança que está internada conversa com a nossa equipe de reportagem e conta a versão. Minha irmã foi para o Santa Isabel porque ela estava com febre e estava gripada. Só que quando chegou lá, ela chegou desacordada, que ela tinha achado um comprimido no meio da rua. E segundo as informações, o comprimido era controlado, era para pessoas com problemas psiquiátricos. Aí ela chegou sonolenta, desacordada, ficou praticamente 2 dias dormindo. E mesmo assim com os médicos balançando ela para que ela reagisse e eles não sabiam por que ela estava sonolenta. Aí foram fazer um exame no qual teria que tirar o líquido da coluna dela para ver se ela estava com meningite, que eles estavam suspeitando que ela estava com meningite porque eles não sabiam por que ela estava desacordada. Só que aí minha irmã me passou a informação dizendo que ela tinha achado um remédio chamado Levosine, que foi encontrado na porta de casa e ela pegou e ingeriu esse comprimido. E tinha 2 comprimidos abertos, só que um ela ingeriu e o outro ainda estava intacto na cartela do comprimido. Aí eu vi os médicos conversando reservadamente e eu ficava preocupada, achando que tinha alguma coisa. Disseram que eles não queriam me contar. Aí disseram que ia subir com ela para fazer o raio-x. Quando subiram com ela, aí eu já tinha trocado o plantão com meu pai. Quando eu estava em casa, eu recebi a ligação dizendo que a agulha tinha sido quebrada na coluna dela, porque ela se mexeu. Só que eu achei um absurdo porque tinha uma médica e tinha outras enfermeiras na sala. Ela estava desacordada e ninguém conseguiu dar conta da menina. Certo que é uma criança, mas criança, quando vai tirar sangue ou qualquer coisa, a criança se mexe. Aí se mexeu, a agulha está lá na menina, já tem praticamente 4 dias. Ela foi para o USI, está internada no USI para resolver essa cirurgia. E até hoje não foi feito nada. E quando chega lá no USI, um médico fala uma coisa, os enfermeiros falam uma coisa. Outros enfermeiros falam outra. O neuro foi até mim para falar comigo sobre a cirurgia e até hoje nada. A menina está lá, passando mal, está fraca, não consegue comer e está sentindo muita dor de cabeça, forte mesmo, toda hora ela reclama de dor. E eles botam remédio, a dor de cabeça para por um momento, mas depois volta de novo. Ela só está dormindo, ela não está se alimentando direito. E está lá até agora esse sufoco para a gente conseguir... para que agilize essa cirurgia, que até hoje não deu em nada. Ela está lá internada ainda. Aí marcaram hoje para fazer uns exames de Nossa Senhora de Lourdes, que era para ver se era verdadeira o que eles disseram. O abuso. Isso. E até o exame de lá de Nossa Senhora de Lourdes, a mulher fez na minha frente e ela disse que ela está perfeita.
não tem nenhum inchaço, não tem nenhum sintoma e nem nada. E antes disso o neuro já tinha conversado comigo, ele fez até alguns toques nela e ele disse que, no ponto de vista dele, a menina estava ok. E para quem sofre um abuso, a pessoa sente dor. E ela, com uma menina de 4 anos, ela não sentiu nenhuma dor, ela não reclamava de dor nenhuma. Aí a gente está resolvendo esse caso aí, ver o que a gente pode fazer. Bom, o Marcos Couto ele recebeu a missão de ir até o Hospital de Urgência de Sergipe para saber qual é a versão do hospital em relação a esta denúncia. Põe no ar. A criança ela está super bem, está estável, não tem nenhum déficit neurológico, anda, está verbalizando. Então, assim, é uma criança que, do ponto de vista clínico, ela está extremamente tranquila. Essa paciente, ela chegou ao USE no dia 8 do corrente mês, transferida de uma outra unidade hospitalar após um acidente de percurso. Aí a gente tem informação que ela estava sendo avaliada para uma possível descarte de suspeita de uma meningite, quando houve um acidente e a quebra da agulha, né? Provavelmente ela um pouco movimentou na hora errada e quebrou a agulha, mas a parte da agulha que ficou presa na coluna não oferece nenhum risco à medula, ou seja, não chegou a ter uma progressão grande, nem teve nenhuma consequência maior para a paciente. Tanto é que o procedimento pela neurocirurgia de retirada desse restante de agulha foi agendado com extrema tranquilidade depois do retorno dessa paciente do exame de corpo de delito lá no IML, tá? Quanto a essa outra queixa, é uma queixa muito reservada, porque ela está sendo acompanhada ainda pelo Conselho Tutelar e pela Justiça. A de abuso, né? Isso, eu não posso falar nada sobre isso, né? A gente vai esperar a Justiça cumprir as etapas e depois eles vão ter um laudo conclusivo ou não dessa suspeita. Eu estou me atendo à parte do Hospital de Urgência de Sergipe, que é a avaliação da neurocirurgia pediátrica para a retirada desse resto de agulha que foi um acidente de punção. Por isso a precaução de não realizar a cirurgia agora devido a esse procedimento de uma suspeita de um abuso sexual? Não, na verdade, como ela já estava com um agendamento para esse exame no IML, né? Então é importante não se perder tempo, né, para o laudo. Quanto menos tempo a gente perde entre a suspeita de abuso e o laudo do IML, né, é importante para que seja esclarecido. Então, e como ela não tem nenhuma queixa séria da parte neurológica, o hospital e a equipe de neurocirurgia pediátrica achou por bem aguardar esse exame que será realizado provavelmente hoje no IML. A gente segue acompanhando o caso, inclusive procuramos a direção do Hospital Santa Isabel, que foi a primeira unidade hospitalar para onde a criança foi levada. E a direção informou que deve se pronunciar amanhã sobre este caso mostrado aqui no programa.